Quantos lembram? Quantos lembram qual foi o salmo que nós lemos no início? Salmo 73, não foi isso? Vocês lembram mais ou menos o que foi tratado lá no Salmo 73? Lembra mais ou menos de algumas coisas, né? Não precisa lembrar de tudo, né? Mas algumas coisas. Antes de nós abrirmos a palavra, eu queria que eu queria a sua atenção, né? Veja bem, irmãos, no início do nosso culto, nós fizemos a leitura do Salmo 73, e existe algo muito interessante nesse salmo. O salmista começa dizendo, ou fazendo uma grande declaração. Ele diz: de fato, Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Mas logo na sequência, logo em seguida, ele faz uma confissão surpreendente. Ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Essa é uma declaração muito sincera do salmista. Ele é um homem de Deus, reconhecendo: eu quase caí. Porque quando ele diz quase, né? Quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, ou seja, quase que eu caio, não é? Porque resvalar quer dizer escorregar, ou deslizar, ou até mesmo cair. E ele faz esta declaração. É um homem de Deus reconhecendo: eu quase caí. Meu coração quase foi dominado por algo que não deveria estar dentro de mim. E então, meus irmãos, ele revela qual era a sua luta, qual era a sua batalha. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Isso deveria chamar a nossa atenção. Por quê? Porque às vezes criamos uma falsa sensação de segurança espiritual. Pensamos: isso nunca aconteceria comigo. Ou eu jamais sentiria algo assim. Ou, quem sabe, esse tipo de pecado não é uma luta que eu travo, que eu tenho. Mas a Bíblia, irmão, nos mostra uma realidade diferente. Mesmo aqueles que caminham com Deus precisam vigiar o próprio coração. Porque enquanto estivermos deste lado da eternidade, ainda lutaremos contra desejos e sentimentos que não refletem aquilo que Deus deseja para nós. Talvez, hoje nós vamos falar de um pecado que ninguém gosta de confessar, mas que todos precisam vigiar. Um pecado silencioso. Um pecado que raramente aparece com o seu verdadeiro nome. Às vezes ele se veste de preocupação. Às vezes se apresenta como zelo. Outras vezes parece apenas uma opinião sobre alguém. Mas, por trás disso, pode existir um coração com dificuldade de celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Esse pecado tem um nome, e o nome dele é inveja. E a pergunta é: o que acontece quando esse sentimento não é reconhecido e tratado diante de Deus? O Salmo 73 nos mostra um homem que levou sua luta, sua batalha, para a presença do Senhor. Mas hoje nós vamos falar de um outro homem. Um homem que fez exatamente o contrário disso. Ele não tratou sua inveja, pelo contrário, ele alimentou a sua inveja. Ele permitiu que ela governasse seu coração. O nome desse homem é Amã. E sua história nos ensina que a inveja que não é levada para Deus acaba construindo forcas que podem destruir a nós mesmos.
Então, antes de nós lermos as Escrituras, eu quero a sua atenção, meus irmãos, por quê? Por que que às vezes nós ignoramos, nós deixamos de tratar de determinados temas, de determinados assuntos, porque pensamos que aquilo ali jamais vai nos atingir, aquilo jamais vai chegar até nós. Mas nós precisamos entender que o coração de um crente, o coração de um filho de Deus, também pode sofrer a ameaça de sentimentos, às vezes, que não condizem com a vontade de Deus, coisas que não deveriam fazer parte, mas que em algum momento da vida a gente pode acabar. Veja o salmista diz: eu quase caí, eu quase escorreguei, eu quase tropecei, né? E ele está confessando que isso aconteceu. O problema é que às vezes as pessoas têm dificuldade, parece, de dizer: Senhor, eu estou errado, eu errei, isso me atingiu, isso quase me derrubou. Então, nós precisamos olhar nesta noite para esta questão, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 5. Esther, capítulo 5. Se você pode, né? Vamos ficar de pé para a gente poder. Esther, capítulo 5, dos versos 9 ao 14, e depois nós vamos virar a página e vamos no capítulo 7, né? E vamos ler o versículo 9 e 10. Primeiro, o capítulo 5. Esther, capítulo 5, do 9 ao 14. Todos acharam? Olha o que diz. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos deles disseram: manda fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar uma forca. Vira a página agora, capítulo 7, o versículo 9 e 10. Capítulo 7, o verso 9 e 10. Acharam? Diz assim: então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por poder compartilhar a tua palavra junto com os teus filhos. Fala ao nosso coração, Senhor, mais uma vez, como tu já tens falado. Ó Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a nos guiar, a nos conduzir. Ó Deus, fala aquilo que precisamos ouvir nesta noite. É o que nós te pedimos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Meus irmãos,
Deixa eu falar para você nesta noite algo que com certeza merece toda a nossa atenção. Eu quero dar um título a esta mensagem, e o título é A Forca que o Invejoso Preparou para Si Mesmo. O texto já lemos, né? Esther capítulo 5, do 9 ao 14, e Esther capítulo 7, os versos 9 e 10. Antes de nós entrarmos aí no assunto propriamente dito, eu queria falar a você um pouquinho. Olha para cá, por favor, não leia agora, me dê a sua atenção. Antes de olharmos para o coração de Amã, meus irmãos, precisamos entender o cenário onde essa história acontece. A história narrada no livro de Esther acontece durante o domínio do grande império persa. O povo judeu havia passado pelo exílio e muitos judeus ainda estavam espalhados pelas províncias persas, vivendo longe da sua terra. O rei era Assuero, também conhecido historicamente como Xerxes I. E nesse cenário encontramos três personagens principais. Quais são eles? O primeiro personagem é Esther. Esther é uma jovem judia que, pela providência soberana de Deus, chega à posição de rainha. E embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, a mão de Deus conduz toda a história. Deus parece estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Deus está presente. O segundo personagem é Mordecai. Presta atenção. Mordecai é um judeu, fiel às suas convicções. Ele criou Esther e permaneceu firme, mesmo quando isso poderia lhe custar a própria vida. Isso poderia lhe custar caro. O personagem seguinte é Amã. Amã, meus irmãos, é um homem elevado pelo rei a uma posição de grande autoridade. Olha, preste atenção. Amã tinha tudo. Amã tinha tudo aquilo que muitos homens buscariam. Ele tinha poder, ele tinha influência, ele possuía riquezas e ele tinha honra. Ele havia sido honrado pelo rei. Mas havia algo que ele não conseguia controlar. Ele não conseguia controlar. Mordecai. Enquanto todos se inclinavam diante de Amã, Mordecai permanecia firme. Mordecai não se curvava diante de Amã. Isso o incomodava bastante. Essa situação revelou algo importante. Meus irmãos, Deus muitas vezes usa aquilo que acontece ao nosso redor para revelar aquilo que existe dentro de nós. O problema de Amã não começou quando ele construiu uma forca. Não começou na construção da forca. A forca de Amã não começou com madeira, com ferramentas. Ela começou com um coração que não tratou a inveja diante de Deus. Ele não suportava ver Mordecai, enquanto todos se encurvavam diante dele, Mordecai continuava firme. O que esse texto, irmãos, propõe a mim e a você nesta noite? A história de Amã nos ensina três verdades sobre a inveja. Primeiro, a inveja nasce de um coração incapaz de celebrar o bem do outro. Segundo, a inveja cresce quando encontra espaço e pessoas que a alimentam. E terceiro, a inveja prepara
a própria destruição daquele que a abriga, que a alimenta. Então nós vamos caminhar nesta noite e vamos ver a primeira verdade que a história de Amã nos ensina. A inveja nasce de um coração incapaz de celebrar o bem do outro. E lá vimos, no capítulo 5, do verso 9 ao 13, nós vimos aí, o texto começa mostrando uma cena impressionante, meus irmãos. Amã saiu, veja bem, olha para cá, Amã saiu do banquete. Amã saiu do banquete oferecido pela rainha Ester. E a Bíblia diz, no capítulo 5, o verso 9, a parte A do versículo, naquele dia Amã saiu alegre, animado, feliz do banquete que Ester havia oferecido. Meus irmãos, humanamente falando, Amã tinha todos os motivos para estar feliz, satisfeito. Poucos homens tinham chegado onde ele chegou. Ele tinha sido promovido pelo rei, tinha autoridade, tinha reconhecimento, tinha acesso ao palácio, mas a continuação do verso, na parte B do versículo 9, diz assim: mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Isso deixou Amã irado, aborrecido. Como pode? Todo mundo se prostra, todo mundo... e esse camarada aí, esse tal de Mordecai, ele... E quem ele está pensando que ele é? Que sujeitinho atrevido, né? Que camarada mais... E ele ficou aborrecido. Veja, meus irmãos, como a inveja é perigosa. Um homem pode ter muitos motivos para agradecer, para se alegrar, mas a inveja faz ele concentrar sua atenção na única coisa que ele não aceita. Ele não concorda. Mais tarde, diz a palavra que lemos, o texto, que mais tarde dentro de casa, Naamã chega em sua casa, e Amã reúne a sua família e amigos, e sabe o que ele faz? Ele começa a listar todas as suas conquistas. Está lá nos versos 10, 11, 12, você pode ver isso, né? Ele fala da sua riqueza, ele fala da sua posição, da quantidade de filhos que ele possui e da honra recebida. Mas então, em dado momento, depois de listar todas as suas conquistas, ele para e ele faz a seguinte declaração: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Veja, irmãos, que coisa terrível. Um homem que tinha tudo. Mas ele diz: nada disso me satisfaz, enquanto eu ver Mordecai sentado à porta do rei. Meus irmãos, essa frase revela a prisão da inveja. O problema de Amã não era a falta de bênçãos. Ele era um homem agraciado, digamos, pela bênção comum, né? Pela graça comum de Deus. Ele estava ali desfrutando, né, de muitos favores, enfim. O problema de Amã era a incapacidade de lidar com aquilo que Deus permitiu na vida do outro. Ele estava feliz por ver Mordecai sentado à porta do rei. Isso o incomodava. A inveja, meus irmãos, não é uma reação ao mal do outro, é uma reação ao bem do outro. O invejoso não sofre porque o outro caiu,
O invejoso, ele sofre porque o outro permanece de pé. Ele não sofre porque o outro perdeu. Ele sofre porque o outro recebeu. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, precisamos trazer isso para o nosso coração. Porque talvez nenhum de nós construa uma forca de madeira como Amã fez. Mas será que nunca construímos forcas invisíveis? E o porquê? E o que isso quer dizer? Quando temos dificuldade de celebrar o crescimento de alguém, quando sentimos incômodo porque outra pessoa recebeu uma oportunidade, quando a alegria do outro parece diminuir a nossa alegria, quando um ministério cresce, em vez de gratidão nasce comparação, não é? Ao invés de nos alegrarmos com o bem do outro, com o crescimento do outro, pelo fato de o outro estar despontando, há pessoas que ficam, às vezes, aborrecidas, como Amã. Não conseguem aceitar. Precisamos perguntar, por quê? Por quê? Aquilo que Deus está fazendo através do meu irmão incomoda tanto o meu coração. O reino de Deus, meus irmãos, não é uma competição. O crescimento do outro não significa a minha diminuição. Aleluia. Não significa. Nós precisamos nos alegrar, né? Porque Deus está fazendo na vida do outro. A segunda verdade que a história de Amã nos ensina acerca da inveja é que a inveja cresce quando encontra espaço e pessoas que a alimentam. Verso 13 e 14, diz o texto, capítulo 5, depois de listar todas as suas conquistas, Amã faz uma declaração impressionante. Verso 13, porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir Mordecai, o judeu, assentado à porta do rei. Essa frase, meus amados irmãos e irmãs, revela como a inveja distorce a visão do coração humano. Amã não consegue mais enxergar tudo aquilo que ele tem, ele recebeu, ele alcançou, ele conquistou. Ele só consegue enxergar aquilo que o incomoda. E aqui, no caso, quem incomoda, quem está incomodando Amã, aleluia, ele não suporta Mordecai. Ele está tomado pelo sentimento de raiva, de ira. Ele não suporta ver Mordecai sentado à porta do rei. Ele tinha tudo, mas nada disso fazia com que ele ficasse satisfeito, né? E aí, meus irmãos, observe o que acontece em seguida, porque, como se não bastasse, no verso de número 14, olha o que acontece. Olha que situação. Então, Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram, preste bastante atenção, mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá, alegre com o rei, ao banquete. A sugestão, sabe o que aconteceu? A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar uma forca.
22 metros. Não precisava disso tudo para matar uma pessoa enforcada, né? Mas ele queria, o desejo dele era expor Mordecai a vergonha diante de todas as pessoas. Esse é um detalhe muito importante no texto, irmãos. Amã chega em casa dominado pela inveja. Ele abre o coração, ele expõe sua insatisfação. E e aquele seria um momento em que alguém deveria ajudá-lo a enxergar. Alguém deveria dizer para ele o perigo do caminho que ele estava seguindo, trilhando. Mas ao contrário disso, o que acontece? Alguém poderia ter dito a ele: Amã, olha tudo que você recebeu, rapaz, tudo que você conquistou, olha tudo que você tem. Você é um homem abastado, um homem, né? Alguém poderia ter dito para ele: porque um único homem consegue apagar toda a sua satisfação, toda a sua gratidão. Alguém poderia ter dito a ele: por que seu coração está tão dominado, Amã, por esse sentimento? Mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. As pessoas ao redor de Amã não confrontaram sua inveja, não confrontaram Amã. Pelo contrário, elas alimentaram a inveja de Amã. Elas não trataram a doença do coração de Amã, elas ofereceram ferramentas para construir a forca. E aqui nós aprendemos algo muito sério. A inveja se torna ainda mais perigosa quando encontramos pessoas dispostas a justificá-la. Porque existem pecados que permanecem vivos, porque sempre encontramos alguém disposto a concordar conosco. E há momentos em nossa vida que nós precisamos de pessoas que nos confrontem. Precisamos de pessoas que digam: você está errado. Precisamos de pessoas que tenham coragem de dizer: olha, não é esse o caminho, você está tomando um caminho errado, isso aí vai te trazer consequências. Quando estamos numa situação desse tipo, irmãos, nós não precisamos de gente para alimentar, para nos dar ainda mais. Não, nós precisamos de gente que realmente nos confronte. Porque existem pecados, irmãos, que permanecem vivos porque sempre encontramos alguém disposto a concordar conosco. Alguém que apoia a nossa amargura. Alguém que fortalece nossa mágoa. Alguém que alimenta nossa visão distorcida. E precisamos trazer isso para dentro da nossa realidade. Porque muitas vezes dentro da igreja, as forcas não são construídas com madeira. São construídas com palavras, com conversas, com comentários, com pequenas sementes lançadas no coração de outras pessoas. Às vezes alguém chega tomado de inveja, ressentimento ou comparação, e em vez de ajudarmos essa pessoa a olhar para Cristo, entregamos mais madeira para a construção da forca. Talvez nós não construímos a forca, mas entregamos os pregos. Talvez não iniciamos a crítica, mas ajudamos a espalhá-la. Talvez não plantamos a divisão, mas regamos aquilo que alguém plantou. E precisamos lembrar, irmãos, um verdadeiro amigo não é aquele que sempre concorda comigo. Um verdadeiro irmão é aquele que me ama
o suficiente para confrontar aquilo que pode destruir a minha alma. Ô, meu irmão, ô, rapaz, está errado isso aí. Você não está vendo o que você está fazendo? Lá em Provérbios capítulo 27, o verso 6 diz assim, olha, preste atenção. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Então, às vezes, é melhor você ser confrontado por uma palavra dura, né? Que vai fazer com que você, opa, peraí, rapaz, o que eu estou fazendo? Do que pessoas que às vezes ficam com aquela falsa lisonja, né? Que ficam, na verdade, não está te ajudando em nada. Pelo contrário, está te empurrando cada vez mais para o fogo. Veja, meus irmãos, que a mulher de Amã, Zeres, e os amigos pareciam estar ajudando Amã. Mas, na verdade, estavam empurrando Amã para a sua própria queda. Porque eles deveriam ter dito, Amã, que isso, rapaz? Zeres, a mulher de Amã, e os amigos, ao invés de confrontá-lo, eles dizem, manda fazer uma forca. Mande construir uma forca. E depois fala para o rei enforcar o tal do Mordecai nessa forca. Meus irmãos, existe ainda outra aplicação importante. Às vezes a inveja aparece quando começamos a transformar irmãos em concorrentes. Quando alguém recebe uma oportunidade, alguém diz, por que ele e não eu? Quando alguém é reconhecido, alguém diz, mas eu faço muito mais. Por que eu não recebi? Por que botaram ele? Quando Deus usa alguém, será que é tudo isso mesmo? Precisamos lembrar que no reino de Deus, não estamos competindo por espaço, irmãos. Estamos servindo ao mesmo rei. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo não via Apolo como uma ameaça, via como um cooperador. O coração transformado pela graça consegue celebrar quando Deus usa o outro. Nós nos alegramos, né? Quando vemos alguém frutificando. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira verdade que o texto nos apresenta sobre a inveja é que a inveja prepara a própria destruição daquele que a alimenta. No verso 9 e 10 do capítulo 7 diz, então Arbona, um dos eunucos que servia um rei, disse, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então veja, meus irmãos, que ele manda preparar uma forca de 22 metros de altura, e no final, ele acaba sendo executado, né? Morto, enforcado, na própria forca que ele havia mandado preparar. Chegamos agora ao desfecho da história, irmãos. Amã preparou uma forca para Mordecai. Ele imaginava que aquela seria a solução do problema. Pronto. Vamos preparar uma forca, enforcamos Mordecai e o problema
Acabou. Ele imaginava que aquela seria a solução do seu problema. Amã pensava, quando Mordecai desaparecer, finalmente ficarei satisfeito. Ficarei livre deste problema que me incomoda. Mas aqui encontramos outro engano da inveja, irmãos. A inveja faz você acreditar que o problema está sempre fora de você. Se aquela pessoa saísse, se aquele irmão não tivesse ali, se aquele ministério não existisse, se aquela pessoa não recebesse tanta atenção como recebe, mas, meus irmãos, o verdadeiro problema não estava em Mordecai, estava no coração de Amã. E então acontece a grande inversão da história, né? A forca preparada para Mordecai se torna a forca onde Amã termina. Esther, capítulo 7, verso 10, e assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Ora, veja, a inveja sempre promete destruir o outro, mas começa destruindo quem a carrega. Antes de atingir Mordecai, ela já havia roubado a paz de Amã, já havia roubado a sua alegria, já havia dominado seus pensamentos. E aí, quando chega nesse ponto, nós vemos então a providência de Deus. Porque é aqui existe algo maravilhoso no livro de Esther. Porque embora o nome de Deus não apareça explicitamente em todo o livro, Deus está presente em cada detalhe. Deus está guiando a história. Deus está conduzindo tudo. Nada está escondido, oculto aos olhos de Deus. Deus está presente em cada detalhe. Deus está na posição de Esther. Deus está no momento certo. Deus está na noite em que o rei perde o sono. Deus está no livro que é aberto. Deus está na lembrança do ato de Mordecai. Nada estava fora do controle do Senhor. A mão invisível de Deus conduzia cada detalhe da história, irmãos. Cada detalhe. E isso nos ensina que o servo fiel não precisa destruir ninguém para se defender. Não precisamos construir nossas próprias forcas. Não precisamos pagar mal com o mal. O Deus soberano continua governando. Ele está no controle. E aí, meus irmãos, a gente vai, nesta noite, olhando para tudo isso, e a gente faz uma observação muito importante. Se tudo o que vimos até aqui é importante, eu diria que esta observação é muito importante. Porque, entenda, Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, do verso 19 ao 21, preste atenção nisso, irmãos. Ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, visões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui eu chamo a tua atenção. Agora entendemos por que Paulo coloca a inveja entre as obras da carne. Porque a inveja revela algo mais profundo. Ela revela um coração insatisfeito com a maneira ou a forma como Deus distribui a sua graça.
No fundo, a inveja diz: Deus deveria ter dado aquilo para mim, não para ele. Aquela oportunidade deveria ser minha e não dele. Aquele reconhecimento deveria ser meu. Eu deveria ter sido reconhecido e não fulano. Mas o Evangelho, irmãos, nos lembra: tudo que temos é graça. Nós não somos donos dos dons, somos administradores. Não somos proprietários do ministério, somos servos. Deus distribui dons conforme a sua vontade. A cura para a inveja está no Evangelho. Talvez nesta noite, você que está aqui, talvez esteja pensando, né? Isso não é para mim. Esta palavra não é para mim. É para todos nós, irmãos. Porque qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite, podemos em algum momento, veja o que o salmista em Salmo 73, ele diz: os meus pés quase escorregaram, quase resvalaram, quase que eu caí, quase que eu tropecei, porque eu tive inveja. Eu olhava olhava para aquelas pessoas e via a maneira como elas viviam, os maus, e em determinado momento eu dizia: não é possível, eu tive inveja. Davi está confessando, um homem de Deus está dizendo: eu tive inveja deles. Então esta palavra é para qualquer um de nós, irmãos. É para o José, é para o João, é para Maria, é para qualquer um de nós. Porque isso chama a nossa atenção e mostra que devemos estar vigilantes em todo o tempo. Porque em qualquer momento da vida podemos ser tomados por uma... Você entende? Podemos. Nenhum de nós somos intocáveis, né? Isso pode bater a minha porta e a sua porta. Pode. Como vencemos a inveja, irmãos? Eu estou terminando. Não é apenas tentando pensar positivo. Não é apenas dizendo: vou parar de sentir isso. O coração humano é mais profundo. Precisamos de Cristo, porque Cristo é exatamente o oposto de Amã. Amã tinha posição e queria mais glória. Cristo tinha toda a glória e se humilhou. Amã queria que todos se curvassem diante dele. Cristo se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos. Amã tentou subir, destruindo o outro. Cristo desceu para salvar aqueles que estavam perdidos. Por isso Paulo diz em Filipenses 2:5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Somente quando olhamos para Cristo somos libertos da necessidade de competir. Porque nossa identidade, meus irmãos e irmãs, não está em sermos maiores que alguém. Nossa identidade está em permanecermos nele, Cristo. É Ele o nosso sustentador. É Ele o nosso Senhor, o nosso Salvador, irmãos. Eu quero concluir dizendo: Amã construiu uma forca de aproximadamente 22 metros. Mas antes daquela estrutura existir diante dos homens, ela já existia dentro dele. A primeira madeira não foi colocada no quintal de Amã, né? Não foi. A primeira madeira foi colocada no coração de Amã. E hoje, a palavra nos chama a olhar para dentro e perguntar, veja, que a pergunta que nós devemos fazer nesta noite,
A pergunta não é quem é o Amã que eu conheço. Porque a gente tem muito isso, né? Fulano tinha que estar aqui, hein? Esta noite para ouvir isso. A gente acha sempre que o outro teria que estar para ouvir. É ou não é isso que acontece? Tem muita gente assim. Olha, irmão, prega isso de novo, mas prega no dia que fulano estiver aqui, porque ele tem que ouvir essa palavra. Meus irmãos, a pergunta não é quem é o Amã que eu conheço. A pergunta é, existe algo de Amã dentro de mim? Essa é a pergunta correta. Existe alguma alegria de alguém que me incomoda? Eu não posso ver fulano que eu fico. Eu olho para ele e vejo ele tão feliz, tão alegre. Nossa, eu fico aborrecido de ver tanta alegria daquela pessoa. Oh, meu Deus. Existe alguma bênção recebida por outro ou pelo outro que eu tenho dificuldade de celebrar? Existe alguma forca que comecei a construir silenciosamente? Meus irmãos, que Deus, pela sua graça, nos dê um coração parecido com o coração de Cristo. Um coração que celebra o crescimento do irmão. Um coração que entende que no reino de Deus não existem concorrentes, existem servos do Senhor. Porque quando Deus usa meu irmão, eu não perco. A igreja é edificada e Cristo é glorificado. Irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite. E que possamos nos alegrar em ver, os nossos irmãos, as pessoas que congregam, que caminham conosco, darem frutos, serem abençoadas, prosperarem, não só no seu trabalho ministerial, não só dentro da igreja, mas que lá fora ela possa crescer na sua vida profissional, ter uma família abençoada, que nós possamos nos alegrar com isso, irmãos. Porque se assim fizermos, vamos estar vivendo verdadeiramente o que é a Bíblia, o que é cristianismo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você, que o Espírito Santo te faça entender, compreender, não é? Por que eu estou ouvindo esta palavra esta noite? Por que eu estou ouvindo? Isso não é para mim. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua paciência, né? Que Deus continue falando aos nossos corações. Vamos terminar aí esses 5 minutinhos que nos restam. Vamos louvar ao Senhor com aquela canção que cantamos no início. Toma o meu coração. Vamos terminar cantando este louvor. Senhor é bom, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. E em seguida nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar. Faz o teu querer. Toma o meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer. Aleluia, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nunca, Senhor, nos deixa sem resposta. O Senhor sempre fala conosco, Pai, e o Senhor não fala depois que tudo aconteceu e que já há perdas, há danos, não, o Senhor sempre fala conosco antes, para nos alertar, para chamar a nossa atenção, para nos exortar, para mostrar, ó Deus, que talvez a gente possa estar achando que está fazendo certo, mas estamos errando. Então o Senhor fala conosco, o Senhor chama a nossa atenção, o Senhor diz: olha, meu filho, não é por aí, não é esse o caminho, não vá por aí que você vai acabar se prejudicando. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos exorta, ela chama a nossa atenção, que o Teu Espírito possa nesta noite, Senhor, continuar falando conosco, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guiar, nos ajudar nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, Senhor.